Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através dessa nossa live. Então, é sempre uma honra, né? É sempre uma alegria muito grande de nós estarmos aqui e tentarmos, na medida do nosso possível, levarmos a todos vocês que nos ouvem, todos vocês que nos assistem, né? Palavras de fé, palavras de esperança, caminhos, digamos assim, para que cada um de nós, amparados nesses valores maiores, possamos, né, fazer a nossa parte. Nós sempre lembramos de que toda essa estrutura de conhecimento que nós estamos transferindo, que nós estamos passando e, enfim, que nós assumimos como pessoas também, né? Isso tudo se baseia, num primeiro momento, no Evangelho de Jesus, porque nós fizemos o Evangelho na rádio, né? E se baseia também na questão da doutrina espírita. Doutrina espírita que surge em torno de 175 anos, ou seja, atrás, né? Então, a doutrina espírita, ela ratifica, digamos assim, tudo aquilo que Jesus falou no seu evangelho. E é por isso que nós nos baseamos, né, nesses dois, podemos assim dizer, nesses dois pilares rochosos, que é exatamente as palavras de Jesus e as palavras dos nossos irmãos da espiritualidade que vêm e que nos orientam. Então, a gente sempre gosta de deixar isso bem claro. Por quê? Porque não estamos aqui tratando de questões religiosas, de questões dogmáticas, não. A ideia é o entendimento do que um irmão nosso, que é Jesus, nos ensina, né, de uma forma muito simples, de uma forma tão comum que nós não damos importância, mas tudo isso, digamos, também, né, embasado por uma questão grandiosa, que é a doutrina dos espíritos, né? Ou seja, não foi Allan Kardec. Quem trouxe tudo isso foram os espíritos. Allan Kardec e os que ajudaram lá na época foram instrumentos, mas a causa, né? A causa primária foram os espíritos. E aí eles, estudando os efeitos que estavam acontecendo, eles viram que por trás dessas coisas existia uma inteligência, que são os nossos irmãos da espiritualidade, que nós, em todas as linhas de pensamento, reafirmamos, né, que somos eternos. Então, se somos eternos, estaríamos nós confinados numa região? Por que só uma turminha fala e o resto está tudo morto? Então, a doutrina dos espíritos, através dos próprios espíritos, nos explicam todas essas questões, né, de, digamos assim, o que é o céu, o que é o inferno, né? Quais são as nossas relações com de encarnado para encarnado, nós, e quais são as nossas relações de desencarnados, ou seja, eu aqui e o meu amigo lá, o meu inimigo lá, como é que isso funciona? Então, a doutrina espírita, ela explica tudo isso. Explica, e com base científica, né? Então, o que nos deixa bem tranquilos é exatamente isso, de que nós não estamos aqui levantando uma bandeira particular nossa, e sim, nós estamos trazendo uma necessidade para o ser humano, não é? Por quê? Porque quando Jesus disse, todo joelho se dobrará perante o Senhor, né?
significa dizer que toda a questão material, todas as pessoas, né, toda lei material, ela se dobra a uma lei anterior, maior, eterna, que é a lei de Deus nosso Pai, que se manifesta através, né, a níveis de energia. Chega para Jesus e diz: qual o maior mandamento da lei? O que eles responderam? Naquela época, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que tu gostaria que te fizesse. Então, quer dizer, a verdadeira lei, ela é energética, né? Ela não é uma coisa física que te obriga. É uma lei de convite, é uma lei de caminho, onde que são dadas as oportunidades e aquelas almas que vão compreendendo, elas vão se adaptando a esses conceitos novos, que é a lei, e dentro dessa adaptação vão praticando a própria lei, fazendo o seu melhor. Por isso que eu que estou aqui, ou nós que somos, digamos assim, não digo defensores, estudiosos, tanto do Evangelho como da doutrina espírita, nós somos os mais exigidos de todos, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quer dizer, se eu venho aqui defender alguma coisa, ninguém mais do que eu é obrigado a viver, tentar pelo menos, né? Viver tudo aquilo que nós colocamos. E muito daquilo que eu coloco, sendo uma pessoa comum como todos vocês, eu não consigo viver tudo isso na minha vida, né? Um exemplo simples é aquilo que a gente fala quando Jesus nos ensina: reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Qual de nós, em sã consciência, consegue hoje fazer isso? Mas isso é uma necessidade, é uma meta a ser alcançada e que demanda, que exige de cada um de nós esse trabalho interno, né, para chegarmos a esse ponto. Porque é tudo um ponto de ciência, né? Reza para quem te calunia. Aquele que te calunia, ele gera uma energia negativa. Tu reza, tu gera uma energia positiva. Então, Jesus, ele sempre se prende na pessoa só. Então, por isso que ele diz, perdoa, reza, ele quer o teu posicionamento. O que os outros fazem é problema dos outros. Por quê? Porque os outros estão em níveis evolutivos muitas vezes diferentes do que os nossos. E Jesus nos convida a essa maturidade espiritual. Jesus nos convida a entrarmos pela porta estreita, né? Dentro de uma grande família. Porque dentro de uma grande família existem irmãos nossos que estão sofrendo muito mais do que nós, vivendo na ignorância. Existem irmãos nossos muito mais atrasados do que nós em outros níveis de consciência, né? E existem irmãos nossos bem mais evoluídos do que nós. E tudo isso é a família, onde Deus é o Pai e o Criador e o resto é tudo criatura. Para nós entendermos a extensão disso tudo, tem pessoas que dizem que é melhor se relacionar com os animais do que com os seres humanos, né? E aí então eu coloco, os animais também são nossos irmãos num processo evolutivo, mas eles estão a nível de tempo, né? A nível de entendimento, a nível de consciência, eles estão bem mais atrasados do que os seres humanos mais atrasados, né? Do que os aborígenes, do que povos muito primitivos. Então, na família como um todo, esses convites, eles estão sendo feitos. Ou seja, né? Um irmão mais velho, ele chega e ele vem e ele diz assim: olha, nós temos que fazer isso, isso e isso. Muitos compreendem, atendem e caminham. Outros, né, preferem ficar na posição que eles estão.
que é perfeitamente compreensível. Por isso que Jesus dizia, tem olhos e não veem, né? Porque muitas vezes nós estamos numa situação evolutiva e relativamente confortável, onde que nós não temos interesse de agregarmos outras ideias ou de assumirmos outras posturas. Por quê? Porque momentaneamente a nossa situação ela é agradável, né? A nossa situação ela é confortável. Então, para que eu vou ficar inventando história, né? Então, a gente prefere ficar nessa situação, né? Onde que muitas pessoas, muitos irmãos nossos ficam. Uns numa situação confortável, outros numa situação de vitimismo, né? Enquanto que outros, no exemplo de Jesus, pegam as suas cruzes e dão sequência a um projeto único. Por que é único? Porque é uma coisa individual, ninguém salva ninguém, né? Então, tu dá sequência a um projeto único, que é o quê? A consciência de Deus, que pela consciência de Deus, tu manifesta ela pelas tuas obras, né? Por isso que para tu conseguir perdoar, para tu conseguir rezar para quem te calunia, tu tem que ter dentro de ti um aparato de entendimento, né, de conhecimento muito grande, muito. E isso, às vezes, nós não conquistamos numa vida, né? As virtudes nos ensinam nossos irmãos mais velhos que para tu cristalizar uma virtude, a paciência, a bondade, o perdão, são 1000 anos na matéria. Ou seja, para tu ser uma pessoa humilde, para tu ser uma pessoa boa, tu tem que ter semeado, vivido e cristalizado isso dentro de ti. Que aí quando tu te manifesta, né, já tu transparece aquilo que tu é. Tu transparece aquilo que tu é. Por isso que numa dessas, o Evangelho ele é fantástico, né? Numa conversa de Jesus com o povo lá na época, eu teria até que pegar no Evangelho, não tenho aqui. E aí Jesus fala de umas situações que a gente teria que fazer e tal. E aí os caras dizem, tchê, mas tu tá te achando que tu é maior do que o nosso pai Abraão? Quem que tu pensa que tu é? Aí Jesus diz assim, Abraão, vosso pai, né, nosso pai, sonhou em ver o meu dia, e quando viu o meu dia, rejubilou-se. Mas eu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vejam só. Abraão viveu 4.000 anos antes de Jesus, certo? E Abraão, dentro do conhecimento judaico, né? Ele é o pai de todo ser humano, é o pai da linha judaica, digamos assim, de 4.000 anos atrás. E Jesus estava falando dessas coisas e com autoridade, né? E aí os caras dizem, pô, tu pensa que tu é quem, tu? Né? Tu acha que tu é maior do que... Porque ele está falando de vida e de morte, e ele diz que Abraão também morreu, e que ele não vai morrer, Jesus, né? E aí os caras disseram, pô, tu pensa que tu é quem, tu? Se Abraão morreu, tu pensa que, né? E aí ele diz, Abraão viu o meu dia. Ou seja, Abraão, que foi um profeta, 4.000 anos antes da vinda dessa alma tão iluminada que foi Jesus, ele já vislumbrou que iria vir um irmão mais nosso, muito evoluído, para nos auxiliar nesse processo educativo ao qual nós estamos inseridos. Então, Abraão sonhou com isso, né? E rejubilou-se, ficou contente porque chegariam dias que Jesus viria. Só que ele diz assim, vocês consideram tanto Abraão, né? Até por justiça, né? Porque Abraão é história e Jesus tinha chegado naquele momento, certo? Ele estava ali, trazendo coisas novas.
Então, vocês falam tanto de Abraão, de que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eu peço, é claro que não tenho moral para isso, mas enfim, para tu que nos ouve, para vocês que nos seguem, quem sou eu? Nós temos real noção do que nós somos? Na maioria das vezes nós somos um CPF, um endereço e uma conta bancária. E mais do que isso não tem muita coisa. E uma foto, né? Uma fotinha no Face. Mais do que isso não tem muita coisa. Agora Jesus, uma alma de uma envergadura que nem ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele vinha, o que ele estava fazendo e para onde ele ia. Coisa que Abraão não tinha. Por quê? Porque Abraão, dentro da família, dentro do processo a nível de consciência, é um espírito mais evoluído do que nós, do que eu, mas menos evoluído do que Jesus. Por isso que, antes que Abraão existisse, Jesus já era uma alma velha, né? A tal ponto que o próprio Jesus, ele é responsável, né, por todos nós. Então, para nós entendermos, né, como é que funcionam essas hierarquias. E o importante também é para que a gente compreenda quem sou eu e aonde eu estou, né? Quem que sou eu? Então, às vezes, a gente não sabe muito disso, mas a gente sabe onde a gente está. Se a gente sabe onde a gente está, e se os nossos irmãos mais velhos nos ensinam, a gente vai saber o que fazer. E isso que é importante. São as nossas atitudes. Por isso que a questão evangélica, a questão espírita e a questão de ciência é um convite para cada um que é chamado, né? Você lembra lá do festim de núpcias, na parábola? Todos são convidados. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que isso significa dizer? Que o chamamento é feito para todos. Mas quem se escolhe é aquele que toma sua cruz e segue os princípios ensinados por Jesus. Princípios esses, né, muito difíceis de serem colocados em prática nos nossos dias, né? Por quê? Porque nos nossos dias, pelo fato de nós termos acesso às informações, nós nos tornamos entendedores, nós temos conhecimento, mas conhecimento não é sabedoria. Aí nós temos conhecimento das coisas e muitas vezes não praticamos o simples e ficamos nos detalhes, né? Julgando, julgando, julgando. E todo julgamento ele é errado. Então, por isso que a gente está aqui, por isso que muitas vezes tudo aquilo que a gente escuta aqui e aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê no Evangelho, a gente não gosta. A gente não gosta. Por que não gosta? Porque tem que matar o homem velho. Paulo, é necessário que morra um homem velho para que brote de dentro de cada um de vós um homem virtuoso. Então, como é que tu mata um vício? Colocando em cima desse vício uma virtude. Porque tu não consegue mudar a linha de tempo, né? Ou seja, tu nunca perde hábitos ou cria hábitos. Não, tu só troca. Porque dentro daqui tu ocupa o teu tempo naquilo que te agrada. Então, me agrada tal coisa, mas isso me faz mal. Então o que acontece? Gradualmente eu tenho que me libertar disso e gradualmente, um exemplo simples, naquele pedacinho de terra aí do meu jardim, eu tenho que plantar outra coisa. Entendem? Por quê? Porque naquele pedacinho de terra, o que eu planto brota. E o que tinha plantado naquele pedacinho de terra? Tinha uma coisa ruim. Então, eu tenho que arrancar, eu tenho que limpar a terra, eu tenho que plantar outra coisa, eu tenho que cuidar o que plantei, para que, pela força da própria terra, que é Deus, Deus não é Deus, é a vida, né? Deus, a vida, enfim,
É assim que funciona. Né? Aí então o que acontece? Aí eu arranquei aquela gradualmente, porque tu não pode arrancar com tudo. Se tu arranca com tudo, às vezes tu arranca até aquilo que está por perto. Então tu foi lá, como um bom jardineiro, tu viu que aquela plantinha ela está trazendo problemas, então tu vai lá, gradualmente tu arranca ela e naquele local que tinha ali, tu não vai deixar a terra infértil secar. Tu vai plantar outra coisa. Entendem? Como não tem mudar hábitos, não tem como tu matar uma coisa e criar outra, na linha de pensamento que estou colocando, não tem como, por quê? Porque ali, o que tu arranca, tu vai ter que, naquela linha de tempo, naquela linha de vida, tu vai ter que botar outra coisa, uma planta boa. Então, tu tira aquele vício e tu tem que botar uma virtude. E assim, tu vai, digamos assim, enchendo, né? Tu vai iluminando, tu vai semeando no teu jardim, que é o teu coração, e de dentro do teu jardim, que é o teu coração, fala a boca o que está cheio o coração, tu vai manifestar tudo o que tem ali dentro. Então, se só tem coisas boas, pelo cuidado que tu tem, pelo zelo que tu tem, pela consciência que tu tem, vai só sair coisas boas de dentro de ti, porque tu cuida do teu jardim. Se tu quer oferecer uma rosa, tem. Se tu quer oferecer uma outra coisa, tem. Agora, como é que tu vai oferecer uma rosa se é um jardim, um coração duro, é um jardim estéril, né? Só dor, só sofrimento, só espinho. Como é que tu vai dar uma rosa tirando de um coração, né, duro, que só tem espinhos? Tu não vai conseguir. Então tu tem que fazer o quê? Gradualmente arrancar aquele espinho, aquela planta negativa, né, que só gera espinho, só gera coisa ruim, e gradualmente tu vai semear um outro tipo de flor, de coisa que tu queira, né, uma outra virtude. Só que ela só vai acontecer, né, se tu tiver muito cuidado e se tu tiver, digamos assim, uma fé viva. Né? O que é uma fé viva? É um fogão. Tu tem que ficar sempre botando lenha se tu quer que ele esquente. Porque depois que queimou toda a lenha, o que acontece? Ele apaga. Então tu tem que continuar alimentando. E todo o processo, ele é vivo. Né? Tudo se movimenta, tudo se mexe. Dito isso, né, que a gente está numa linha de trabalho e a gente só quer se ajudar, né? A gente não quer qualquer coisa diferente que não seja a nossa união de todos num propósito comum, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, dito isso, nós vamos para o que realmente importa, que é fazermos o Evangelho na rádio. E como eu estou, o Antônio, de férias, e hoje a gente está um pouquinho se adaptando, então eu vou abrir de novo hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo, né, a todos os nossos irmãos que nos amparem, que nos orientem e que tragam nesse momento a luz para que ilumine os nossos corações, para que a gente possa fazer, né, com muita calma, arrancarmos, né, aquela erva daninha que nos sufoca e com muito amor semearmos, né, aquela plantinha muito sensível, que o bem nesse mundo ele é uma coisa sensível que tá louco e tem que cuidar. As coisas ruins vêm a mil e as coisas boas tu tem que cuidar, tu tem que ser, né, dar água, tu tem que fazer um monte. Então, que a gente possa assim, né, receber essa luz para ter essa coragem de termos esse cuidado com as nossas sementinhas. Vamos lá. E eu abri então no capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, né? É lindo, lindo esse capítulo. Bom, todo o Evangelho, não é que o Evangelho seja lindo, o texto seja lindo e tal, é que as palavras de Jesus,
né? Elas são verdade. Esse é o lance. São verdade. E uma verdade que te alimenta, é uma verdade que te conclama, é uma verdade que te sustenta. Então isso é bom, porque tu vê que tem fundamento. Não é uma coisa oca, né? Que às vezes aquela pessoa te diz e não tem. Jesus não, Jesus ele alimenta, né? E por isso que às vezes a gente está assim temeroso, nós estamos lá com os nossos problemas e tal, tu vai lá, tu abre o evangelho, tu pede inspiração e tu recebe, né? Tu recebe essas pérolas, né? Que estão ali. E nesse capítulo que eu abri, Jesus falando, né? Porque ele pega textos, né, do evangelho e depois a gente comenta. E Jesus falando, então, ele nos ensina, quando ele nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo Deus e a Mamon. Então, para aquela pessoa que está tentando compreender, né, para aquela pessoa que está estudando, está tentando se posicionar na família, se posicionar na vida, fazer alguma coisa que vale a pena, tu tem que começar nisso que o teu irmão mais velho te ensina, que é Jesus. Né? Ele diz assim, tu não pode servir aos dois senhores. Mas vejamos nós, quem são os senhores? Quem são os senhores? Porque tu não pode servir ao mesmo tempo Deus e a Mamon. Deus é Deus, Pai. Quem é Mamon? Né? Quem é Mamon? Mamon é Satã? Né? Existe uma... Eu teria que ter o livro dos Espíritos aqui para pegar bem como está, né? Existe uma pergunta no livro dos Espíritos que diz assim, que se Deus criou os demônios. E aí a resposta dos Espíritos é, se Deus tivesse criado demônios, né? Eles seriam seus filhos. Mas como é que Deus, sumamente bom e justo, teria criado almas, demônios, né? Daimon, Mamon, né? Fadados, obrigados a sofrerem eternamente, porque eles não são felizes. Eles até se refestelam por um tempo, mas eles não são felizes, né? Então, como é que Deus, na sua infinita sabedoria, teria criado seres que se equiparam a ele? É que naquela época o ser humano, para poder descrever as coisas, ele tinha que ter um aspecto positivo e um aspecto negativo. Um aspecto positivo que era Deus e que ninguém se interessa, e o aspecto negativo que é Mamon é a matéria. Mamon é a fascinação. Mamon não é um ser satânico. Mamon é um irmão nosso mais evoluído, velho, e tem uns velhos, tem uns vetão aí que tá louco, que amam mais a matéria, que é um dos aspectos do pai, do que ao próprio pai. Né? Vou tentar explicar. Porque existem várias situações. Existe Deus, existe energia, existe matéria. Né? Deus é o Criador, energia é a sutileza da vontade do Pai, e a matéria é o resultado, é a condensação, é o rebaixamento, né, da vontade do Pai. Então, o que nós estamos vendo aqui é tudo Deus manifestado na terceira pessoa, poderíamos assim dizer, né, que é a nível material. Então, o que acontece? A alma, nós, filhos de Deus, temos um corpo de energia,
Mas para que a gente evolua e aprenda, nos é dado um campo de batalha que é a matéria. E nesse campo de batalha e nesse campo de aprendizado, que é a matéria, ela é dual. Ela é dupla. Alta, clara, bonita, escura. Para quê? Para que cada um de nós, individualmente, caminhando dentro de uma linha dual, que é a matéria, a gente se posicione e a gente vença o próprio mundo, vença a própria matéria e carregue dentro de nós as experiências e os aprendizados. Por isso que ele diz, não tem como tu amar dois senhores. Ou tu ama e serve a Deus, ou tu ama e serve os teus interesses. Porque onde é que está o teu maior inimigo? O meu maior inimigo é o diabo? A gente não deveria nem falar isso se tem criança. O meu maior inimigo é ele? Não, né? Onde é que está o meu maior inimigo? Ele está dentro de mim. Quem é o meu maior inimigo? O ego. O que é o ego? Resumindo, materialismo. É o apego à matéria. Eu dou mais valor e importância para a matéria que ela tem um nível educativo, né? Eu dou mais importância para a matéria do que para o Criador. Então eu nego ele e eu afirmo isso e me prendo nisso. E o interessante nisso tudo é que às vezes a gente poderia dizer assim, pô, mas como isso acontece? E até a gente tem que entender. A gente tem que entender. Né? Tem que entender, porque senão a gente só vai sofrer. Se tu não entende, tu sofre. Por quê? Porque como eu tenho um corpo material, e eu estou num meio material, o meu corpo se identifica com o meio. Então é muito mais fácil eu criar desejos que me identificam, que são desejos materiais, do que eu criar uma força, um desejo, numa situação que eu desconheço. Numa situação que eu não tenho certeza. Né? Aí eu digo, eu vou guardar essa grana para comprar tal coisa. Aí eu guardo, compro. E aí eu tenho a satisfação da compra. Material. Espiritual não é assim. Espiritual tu tem que viver pela fé, pela esperança. Tu não consegue, né, ter esse resultado rápido. Por quê? Porque momentaneamente tu está revestido de um corpo físico. Então tu não vai ter esse retorno. Tu não tem esse retorno. Né? Por isso que Jesus fala o que fala. Né? De que tu nunca vai encontrar no mundo as coisas de Deus. Tu vai encontrar as coisas do próprio mundo. Que são leis que são... A matéria ela te satisfaz, ela te preenche, mas a nível material. E por isso que não tem como servir a dois senhores. E olha só, para ilustrar. Então um jovem se aproximou dele e disse, bom mestre, né? O que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Veja bem, né? Jesus é o cara. Só Deus é bom. E Jesus diz, só Deus é bom. Nem ele se colocava como bom, porque ele também, enquanto encarnado, sujeito às leis duais da própria matéria, ele também não conseguia fazer tudo o que ele desejava. Por quê? Porque ele estava limitado a um ambiente, a uma situação. Aí tem gente que diz que Jesus teve filho, que teve um rolo com Maria Madalena, que tem filho dele rolando por aí até hoje, que tem gente discutindo, né? Que estão discutindo a herança que Jesus tinha deixado. Jesus teve o corpo de um homem, viveu coisas de homem. Agora, o que ele não fez, o que ele fez, não sou eu que vou julgar, e nem devo. Né? Mas um ser da grandeza dele, a gente sabe o que ele fez, porque ele deixou escrito.
Ele não, mas as pessoas, né? Então, quer dizer, mas ele também, sendo um ser de uma grandeza como ele era, enquanto num corpo material, quem manda é a matéria. É a matéria. Né? É que nem Jesus está em cima de uma torre e dizer: eu vou vencer a lei da gravidade, e se joga e não acontece nada com ele. Ou ele sai num dia nevando, de peito aberto, e não vai pegar um resfriado. Se lembrem, ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim para que ela se cumpra. Então quer dizer, tudo aquilo que eu fiz, muitos farão até maior do que eu fiz. Então Jesus não veio para inventar história. Ele não veio para dizer: eu sou filhinho do pai, eu posso me jogar de um prédio de 200 andares e meu corpo não vai se explodir. Isso não existe. Ele veio atendendo as mesmas influências, as mesmas necessidades, os mesmos, digamos assim, os mesmos perrengues que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Olha o que ele teve com a família dele. Olha o que ele teve lá no templo, que ele foi lá e expulsou todos os caras. Olha o que ele teve lá com os próprios apóstolos, né? Que o traíram, que não o compreenderam, que o negaram por N vezes. Aí a gente poderia dizer assim: tchê, mas se Jesus sabia de tudo isso, e sabia, por que ele não escolheu pessoas melhores, né? Uns que não traíssem, uns que... Porque não tinha. Até tinha, mas não servia para aquilo que tinha que ser feito, e ele, né? Então, a gente tem que entender que é o que ele diz, ó. 2 senhores. Deus e o resto. Com quem que tu fica? Tu quer ficar com o resto? Tu pode ficar. Mas tu tem que ter muito cuidado e tu tem que saber o que tu está fazendo. Por quê? Porque se tu não sabe quem tu é, o que tu está fazendo aqui, a probabilidade de tu te perder, né, é muito grande. Por quê? Porque isso tudo que está aqui é muito forte. Olha o que fizeram com eles. Olha o que fizeram com todos os profetas. Mataram todos. E todos são desacreditados até hoje. Mas por quê? Porque eles vinham fazer o quê? Vender o quê? Eles vendiam uma proposta que não interessa a nenhum de nós. Nós queremos o imediato. Nós queremos a sensação. Nós queremos o resultado. Nós não queremos o próprio Tomé. O próprio Tomé. Chegam lá para Tomé e dizem assim: nós vimos Jesus. E não uma vez nem duas, e está escrito. Né? Aí Tomé diz: se eu não botar meu dedo nas chagas dele lá, eu não acredito. Que é que nem nós, né? E olha só, está escrito: veio Jesus, estando eles de portas fechadas, veio Jesus ter com ele. Aí de repente vocês que nos ouvem, vocês que nos veem, vocês vão dizer assim: esse cara decorou o evangelho. Não decorei. Eu guardo dentro do meu coração essas grandes verdades que esse irmão meu maior nos ensina, e eu uso, digamos, eu mantenho elas vivas através da minha lembrança e tento viver elas no meu dia a dia, né? Para quê? Para sermos alimentados pelo Evangelho e termos a força e a grandeza de conduzirmos as nossas vidas nesse exemplo grandioso que ele nos disse. Então, tem coisas lindas de Jesus que eu estudei, é claro, leio, é claro, mas mantenho vivo dentro de mim. Como coisas lindas que o meu avô me falou, que a minha mãe me falou, que o meu amigo me falou, que são do Evangelho e que têm que ser respeitadas. Né? Como é que tu honra o teu pai que morreu? Vivendo aquilo que ele te ensinou. E como é que tu vive aquilo que ele te ensinou? Colocando no teu dia a dia, né, essas verdades que tu pratica. Aí tu vai dizer assim: não, eu não vou fazer isso porque o meu pai disse que isso não é legal. E ponto. Ponto.
E nós não, nós negociamos. E Jesus não, Jesus, ele deixou coisas, bom, né? Passa o céu e passa a terra. E as minhas palavras, né, dele não passarão. Então Tomé, estando eles de porta fechada, veio Jesus ter com eles. Como é que Jesus, eles de portas fechadas, trancados, porque eles estavam todos temerosos, né, do que estava acontecendo após a morte de Jesus, e é uma questão histórica, né? Então eles se cuidavam, estavam trancados. E aí Jesus veio ter com eles. Como é que Jesus foi ter com eles? Jesus entrou de corpo e alma? Com corpo físico? Jesus ressuscitou o corpo físico dele? Não, né? Para quem está estudando, escreve aí, ectoplasma, e vai estudar. Então, estando eles de portas fechadas, Jesus veio ter com eles. E aí, Jesus diz para Tomé, Tomé, vem aqui, bota o teu dedo aqui nas chagas. Aí Tomé vai lá e bota e diz, agora eu acredito. Né? E aí Jesus dá no meio de novo, né? Porque Jesus nunca perdia tempo, né? Ele iluminava. Aí Jesus diz assim, creste porque viste, Tomé. Felizes os que creem sem nada ter visto. Então, para que a gente tenha essa fé, né, essa base, é preciso que a gente coloque elementos dentro de cada um de nós para darmos uma força de Deus, crença, e uma força de materialismo. Só que enquanto tu amar mais a matéria do que a Deus, tu nunca vai te libertar da matéria. Por quê? Porque aquele mesmo irmão nosso, e isso a gente tem que decorar, né? E isso é mais uma coisa que tem que estar vivo dentro dos nossos corações. E ele nos diz assim, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Olhem que lindo isso. Aí eu te peço, para todos nós, qual é o teu tesouro? O que tu mais ama hoje? Deus? Teus filhos? Tua empresa? Tua casa? Para que tu dedica mais tempo? Aí nós vamos, pela noção do tempo que tu gasta, tu vai ter uma ideia a quem tu serve e a quem tu te dedica. Quanto tempo tu dedica a Deus? Quanto tempo tu dedica, né, para essas outras coisas? E aí, então, quando tu perde esse corpo físico e tu passa a ter um corpo de energia, que é o coração, tu vai para junto de Deus? Se tu nunca esteve com Ele? Difícil, né? Então tu vai para onde? O Espiritismo explica. E então, entendendo isso, né? Essa questão de quem servir, e aí o rico, o piá que é rico, ele diz, bom mestre. Aí Jesus diz, tchê, mas por que tu chama de bom? Só tem um cara que é bom, que é Deus. Né? E depois até ele explica. E até ele diz coisas lindas também. Né? Ele diz assim, já estou no tempo. Ele diz assim, qual é o pai que um filho pede um peixe, tu dá uma cobra? Qual é o pai que o filho pede um pão, tu dá uma pedra? Se vocês, nós, sendo maus que somos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai, que é bom. E por que nós não recebemos de Deus? Porque muitas vezes nós não estamos com Ele. Então, continua. Então, ele diz, né, só Deus é bom. E ele diz assim, se tu quiser entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? O rico pede. Jesus diz, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe e amar a Deus como o vosso próximo. Veja bem que ele nem colocou amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou, não matar, não trair, não roubar, não mentir e honrar pai e mãe e respeitar o teu irmão. Olha o que o jovem responde. Porque ele era temente à lei, né? Um cara bom. Ele diz, tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda?
Então, quer dizer, era um cara que não roubava, que não mentia, que não matava, que honrava pai e mãe. Uma pessoa de bem, digamos assim, né? E aí ele diz assim, o que me falta ainda? E aí Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, né? Que aí tu terás um tesouro no céu, e depois vindo e me seguir. Olha bem, ele tinha um tesouro na terra. Aí Jesus diz, vai, vende tudo, dá para os pobres, que aí tu vai ter um tesouro no céu. Primeiro ele manda vender e dá, né? Por quê? Porque a partir do momento que tu pega daquilo que é teu, que não é teu, que é a matéria, porque tu conquistou, mas não é tua, tu dá para aqueles que não têm, tu está fazendo isso por força de quê? Da crença que tu tem que é Deus nosso Pai. Então tu vai ter um tesouro no céu. E aí depois ele diz assim, vinde e me segui. Então ele disse assim, tu quer te salvar mesmo? Vai lá, vende tudo que tu tem, dá tudo para os pobres, que tu vai ter um tesouro no céu, vem e me segue, porque tu não precisa de nada aqui, né? E aí o jovem, ouvindo isso, ele foi embora muito triste, porque ele tinha grandes bens. E Jesus disse, em verdade, eu vos digo, que é bem mais difícil um rico entrar pelo reino dos céus, né? Não, perdão. Em verdade, eu vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo que é difícil. Por quê? Porque geralmente o rico, respeitando todos, né, porque tem muitos que são que nem esse aí, eles são bastante apegados à própria riqueza. Então, como eles são apegados à própria riqueza, eles não conseguem entrar no reino dos céus quando eles desencarnam. Por quê? Porque o coração deles estavam preso à sua própria riqueza e não a Deus. O que não está de tudo errado, né? Mas Jesus está nos ensinando o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, nós temos que vender tudo e dar para os pobres? Não! Nós só temos que fazer a coisa bem feita, né? Gradualmente, observarmos nosso jardim, que é o nosso coração, tirarmos de dentro dele as coisas ruins e botar naquele lugar coisa boa, que aí vai crescer e vai frutificar, e aí verdadeiramente nós seremos instrumentos da vontade do Pai, fazendo no nosso dia a dia a sua vontade, que é exatamente amarmos, perdoarmos, compreendermos, né? Fazermos o nosso melhor. Estendo sempre o nosso convite a todos, me coloco à disposição, me coloco, né, dúvidas, perguntas, questionamentos. Nós estamos na Casa Espírita, nós estamos por aí. E se me procurarem aqui, vão me achar. Então, qualquer coisa, não que eu seja... Não, eu digo na questão... tu falou uma besteira. Eu estou pronto a me admitir a minha limitação, admitir os meus erros. Mas graças a Deus eu não falo muito de mim, eu falo daquilo que está no Evangelho e eu falo de uma maneira, né, da maneira como eles me ensinaram e dessa maneira eu tentando ser correto com eles, eu estou sendo correto com todos vocês. Um grande abraço.